Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Davi, então professor de História, para mais um vídeo para vocês. Damos continuidade ao tema Formação dos Estados Nacionais. Agora, galerinha, os casos da Península Ibérica, ou seja, de Portugal e Espanha. Queridos, a Península Ibérica ela foi conquistada pelos muçulmanos no século VIII d.C. Desde o século VII, os muçulmanos iniciaram a sua expansão territorial, haviam conquistado toda a Península Arábica, depois partiram para o norte da África e chegaram na Península Ibérica. E aí, os muçulmanos, quando conquistaram aquela região, quando conquistaram praticamente toda a Península Ibérica, isso irá, gente, acarretar em várias mudanças, como, por exemplo, temos naquele momento a dinamização do comércio, ou seja, o aumento do comércio. Lembrando, século VIII, nós estamos naquele momento na Alta Idade Média, ou seja, as atividades comerciais, a principal atividade comercial é a agricultura, não envolve moedas, né? Era monetária, e naquele momento, quando os muçulmanos conquistam a região da Península Ibérica, gente, eles vão modificar o comércio da região. Sim, por quê? Porque aqueles muçulmanos, eles tinham que, gente, contatos, praticavam comércio com outros povos, no Oriente, por exemplo. Tudo bem? Então nós temos nesse momento o aumento do comércio, temos também na região da Península Ibérica o aumento da produção agrícola, ok? E aí, gente, outra mudança será a vida urbana. Sim, as pessoas passam naquele momento a viver muito mais aonde? No meio urbano. Lembrando que durante, né, o início da Alta Idade Média, as pessoas foram para onde, gente? Foram para o meio rural. Entretanto, quando os muçulmanos conquistam a região da Península Ibérica, isso irá o que, gente? Modificar totalmente aquela região. Então o comércio aumenta, a vida urbana aumenta, enfim, são mudanças o que ocorreram naquele momento para os ibéricos. Tudo bem? Entretanto, essas mudanças ocorreram, os muçulmanos conquistaram a região, mas tivemos o que, gente? Tivemos resistência. Sim, nem todos os ibéricos aceitaram, né, pacificamente a conquista dos muçulmanos naquela região. Por exemplo, temos nesse momento a resistência da nobreza ibérica. Sim, os nobres ibéricos, para resistirem à conquista muçulmana em sua região, passam o que, gente? Passam a formar os seus reinos. Temos nesse momento a formação dos reinos ibéricos. Principais reinos ibéricos: Leão, Castela, Navarra e Aragão. Existiam outros reinos, mas esses são os principais, tudo bem? E, gente, esses reinos ibéricos, essa nobreza, passa então a partir desse momento a promover a guerra de reconquista. O que seria a guerra de reconquista? Seria a união daqueles nobres católicos com o intuito de que, gente? De reconquistar seu território, ou seja, a Península Ibérica que estava sob a posse dos muçulmanos. Beleza? Então, essa guerra de reconquista também será muito influenciada devido às cruzadas. Por quê? Porque naquele momento, aqueles nobres cristãos consideravam que, gente, a sua terra sagrada. E qual foi o movimento criado pela Igreja Católica que tinha como objetivo recuperar a principal terra sagrada para os cristãos naquele momento? As cruzadas. As cruzadas tinham como objetivo, né? Relembrando, as cruzadas foram o que, gente? Expedições militares, ok? De caráter o quê? Religioso. O que eles queriam naquele momento, a partir do século XI? Reconquistar Jerusalém. Tudo bem? Então, gente, a partir da Guerra de Conquista, nós teremos o quê? A formação de Portugal e da Espanha. Iremos ver primeiramente, né? O pioneirismo português. Os portugueses, de fato, foram o quê? O primeiro Estado Nacional Europeu a surgir. Portugal surge em 1139, ou seja, no século XII depois de Cristo. Tudo bem? Em meio ali à Baixa Idade Média. Então, gente, como surge o Reino de Portugal? É o seguinte: os reinos ibéricos começaram então batalhas, conflitos militares contra os muçulmanos. O rei de Leão, perdão, Afonso VI, o que ele promove, gente? Ele promove um conflito contra os muçulmanos, como, né, o rei de Castela, o rei de Navarra, o rei de Aragão, o rei da Catalunha, enfim, todos eles, todos os reinos passaram a promover conflitos contra os muçulmanos. Qual era o objetivo deles? Expulsar os muçulmanos de sua região. Lembrando que aqueles muçulmanos que residiam na Península Ibérica eram chamados de mouros, tá? Beleza? E aí, gente, o que vai acontecer? Afonso VI, o rei de Leão, vai pedir então ajuda militar a outros nobres para guerrear, né, contra os muçulmanos. Um desses nobres que vai auxiliar Afonso VI, o rei de Leão, na luta contra os muçulmanos, será Henrique de Borgonha. Sim, Henrique de Borgonha era um francês que oferece ajuda militar a Afonso VI, ou seja, o rei de Leão. E aí, gente, com o apoio de Henrique de Borgonha, Afonso VI consegue o quê? Expulsar os muçulmanos de sua região. E aí, muito feliz, né, por ter conseguido expulsar os muçulmanos de sua região, Afonso VI vai dar, ok, a mão da filha dele em casamento para Henrique de Borgonha. E além disso, gente, outra retribuição que Henrique de Borgonha ganha de Afonso VI,
por causa daquele conflito, por causa daquela vitória, foi que um condado, um feudo. Henrique de Borgonha vai ganhar de Afonso VI um condado, um feudo. Nome desse feudo, desse condado, condado portucalense. Condado portucalense, ok? Beleza? E a gente, naquele momento então, Henrique de Borgonha se torna o quê? Ele se torna vassalo, ok? De Afonso VI. Lembrando, né? Suzerania e vassalagem. Quem é o suzerano? Aquele nobre que doa a terra. Quem é o vassalo? Aquele nobre que recebe a terra. Quem doa a terra? Afonso VI, o rei de Leão. Quem é o nobre que recebeu a terra? Henrique de Borgonha. Então, Henrique de Borgonha é o vassalo. Afonso VI é o suzerano. Tudo bem? Beleza? E aí, queridos, o que vai acontecer? Chega um certo momento que aquele território, que aquele condado, o condado portugalense, vai o quê? Querendo, né, se separar do reino de Leão. Mas por que, Davi? Por que isso? Surge, aos poucos, naquele condado portucalense, uma burguesia muito forte. E aquela burguesia, gente, tinha o quê? Interesses comerciais. Como, por exemplo, aquela burguesia, ela queria facilitar o seu comércio através da unificação do sistema de pesos, moedas, medidas. Então, vamos lá. Cada feudo tinha uma medida. Cada feudo tinha uma moeda. Isso, gente, dificultava muito o comércio da burguesia. Então, aos poucos, aquela burguesia, dentro do condado portucalense, o que ela percebeu? Aquela burguesia, né, gente, que fazia comércio dentro dos burgos. Lembrando que os burgos eram locais, ficavam dentro dos feudos, onde praticavam o comércio. E aí, aquela burguesia que ela percebeu que, se ela promovesse a unificação, por exemplo, das moedas, isso facilitaria bastante o comércio dela. Beleza? E aí, após a morte do rei, o que vai acontecer, gente? O seu sucessor, que naquele momento era Afonso Henriques vai se unir à burguesia do condado portucalense e consegue o que, gente? E consegue a emancipação política daquele condado. Ou seja, Afonso Henriques, que depois se torna Afonso I, ele consegue o que, gente? Ele vai conseguir, naquele momento, a independência do condado portucalense. Quando ele consegue a independência daquele condado, surge o que, gente? Surge Portugal. Então tá aí para vocês, né? O novo território possui cada vez mais tendências separatistas. Após a morte de Dom Henrique, a união de sua mulher e seu filho, que tinham apoio da burguesia, deu origem a quê? Uma guerra de independência que levou a gente? A formação de Portugal. Davi, guerra? Sim, gente. Vamos lá. O rei de Leão, ele queria permitir, naquele momento, né, que o condado portucalense ganhasse a sua independência, a sua emancipação política? Não, obviamente que não. E aí, como ele não quis, ocorreu um conflito, uma guerra, e com o apoio da burguesia, Afonso Henriques consegue o quê, gente? Consegue promover a independência daquele condado. Surgindo o quê? Surgindo Portugal. Ok? E aí, naquele momento, nós temos a dinastia Borgonha. Surge a primeira dinastia real em Portugal, a dinastia Borgonha. Afonso I, Dom Afonso I, será o quê, gente? O primeiro rei de Portugal. Mesmo Portugal surgindo, continuaram os conflitos, tá? Contra os muçulmanos, sim, né? Nós temos nesse momento a manutenção do conflito contra os muçulmanos, não cessou. Os muçulmanos continuavam, obviamente, tentando conquistar toda a Península Ibérica. Então, agora, nesse momento, Portugal continua com o conflito contra os muçulmanos, como os outros reinos, o reino de Leão, Castela, Navarra, Aragão, Catalunha, todo mundo, né, gente, guerreando contra os muçulmanos. E aí, através desse conflito, o rei consegue que, gente, ele consegue promover a centralização do poder, sim, ele consegue se unir, né, à burguesia da sua região, à nobreza da sua região, vão apoiar o rei, e ele passa o quê? De fato, a centralizar o poder, o que significa que ele tomava todo, de fato, as decisões políticas, era o rei, né, que comandava aquele estado, naquele momento o estado português. Ele gera aos poucos aquele nacionalismo, né? Ele gera um nacionalismo entre as pessoas do seu reino, do reino português, né? Do Estado Nacional Português. E a gente, lembrando, nacionalismo são aqueles laços em comum que as pessoas possuem, seja hábitos alimentares, de vestimenta, enfim, ok? Então ele vai unir as pessoas através do quê? Dos laços em comum, como por exemplo o idioma. E aí ele promove um grande desenvolvimento daquele Estado português, principalmente com a atividade agrícola, ok? E temos também um grande destaque para a burguesia portuguesa. Porque, gente, essa burguesia portuguesa vai manter várias relações comerciais com outros povos, como, por exemplo, com os flamencos, né, os futuros holandeses lá, faziam comércio com eles. Os portugueses também chegavam até aí da região de Flandres, que naquela época, né, pertencia, era enfim, parte lá do condado francês, ok? E depois, hoje em dia, pertence à Bélgica, aquela região, tudo bem? E aí, além disso também, os portugueses faziam comércio, né, com os italianos, principalmente com Gênova, ok? Então os portugueses, gente, naquele momento, né, vão ganhando experiência marítima, experiência de como navegar e estreitando suas relações com outros povos. Assim nós temos, obviamente, o fortalecimento da burguesia portuguesa e o enfraquecimento da nobreza. Nesse momento, quem é mais importante para o rei português?
É a burguesia. Claro, aquela nobreza tinha importância? Óbvio que tinha. Por exemplo, gente, a nobreza portuguesa, ela auxiliava na administração. Ela fazia parte do quê? Da burocracia, tá? Então, a nobreza portuguesa, ela auxiliava o rei a governar. Tudo bem? E aí, gente, por causa da centralização política e de um certo desenvolvimento econômico em Portugal, eles foram menos afetados pela crise geral do século XIV. A da eles não foram afetados? Obviamente foram afetados. Economicamente, principalmente. Óbvio que foram afetados, ok? Entretanto, né, os portugueses foram menos afetados que outras regiões da Europa. Beleza? Tudo bem? E aí, queridos, em 1383, Dom Fernando, né, o rei, né, de Portugal, da dinastia de Borgonha, ele falece naquele momento, ele falece e ele não tinha herdeiro. E aí começa então uma guerra pela sucessão, ok, do trono português. Nós temos, de um lado, a burguesia portuguesa, que vai se unir, né, a Leonor Teles, que era a rainha viúva, né, que era a rainha, que era a esposa de Dom Fernando, contra quem? Contra a nobreza. A nobreza portuguesa, naquele momento, faz o que, gente? Ela se une ao reino de Castela. Castela queria, naquele momento, o quê? Anexar Portugal. E aí, gente, por que a nobreza fez isso? Porque a nobreza portuguesa vai se unir ao rei de Castela. Lembrando, durante a dinastia de Borgonha, naquele momento, a nobreza portuguesa perdeu o que, gente? Perdeu uma grande influência política, ok? A nobreza portuguesa não tinha tanta influência como a burguesia. Naquele momento, ocorre um conflito entre a burguesia e a nobreza, ok? E aí, a principal batalha foi a batalha de Aljajubarrota, ok? Nome estranho mesmo, né? Enfim, nesse conflito, a burguesia portuguesa, né? Obviamente apoiada pela rainha viúva Leonor Teles, consegue o que, gente? Consegue derrotar a nobreza. E nesse momento, eles colocam no poder Dom João I, né, que era o mestre de Avis, da família de Avis. E nesse momento, então, gente, se inicia a dinastia de Avis em Portugal. Então, o que foi a Revolução de Avis? A Revolução de Avis vai levar a uma nova família de nobres ao poder em Portugal. Essa família era o que, gente? Ela era apoiada pela burguesia portuguesa. Tudo bem? E aí se inicia a dinastia de Avis. E nesse momento, com a dinastia de Avis, nós temos a ascensão da burguesia portuguesa, ok? Cada vez mais importante para o Estado português, o seu comércio se torna cada vez mais importante, modernização daquele Estado. Para vocês terem uma ideia, gente, essa burguesia vai auxiliar o rei a promover o quê? A sua expansão marítima. Sim, no século XV, né, nós iremos ver mais à frente que o Estado português será o pioneiro na expansão para os mares. E aí, gente, os portugueses irão promover várias e várias expansões marítimas, como, por exemplo, eles vão contornar todo o périplo, ou seja, o litoral africano, até chegar às Índias, por exemplo. Então, os caras serão fantásticos nesse momento. E quem auxilia o rei nessa expansão marítima? A classe burguesa. E, obviamente, gente, o que ocorre nesse momento? A centralização do Estado português. O rei cada vez mais possui o quê? Possui poderes absolutistas. Beleza? Tudo bem? Queridos, dúvidas, questionamentos? Caso haja, por favor, deixe aqui nos comentários. No mais, beijo para vocês, beijo no coração, tchau, tchau, até o próximo vídeo.